Nesse terceiro módulo, abordaremos os obstáculos no caminho da autotransformação. Embora os obstáculos sejam abundantes, uma vez discernidos, eles podem ser transcendidos. No livro de Mirdá está escrito: toda pedra de tropeço é um aviso. Lede bem o aviso, e a pedra de tropeço se tornará um farol. O obstáculo, uma vez discernido, pode se tornar um importante marco indicativo, um luzeiro na noite escura da alma, um farol na travessia do mar da desilusão. A pedra, uma vez compreendida, pode se tornar um degrau em seu curso evolutivo. E para esta reflexão, abordaremos um grande obstáculo, que é a crença. Há uma história budista muito elucidativa. Em uma bela manhã primaveril, um homem foi até Buda e lhe fez a seguinte pergunta: Deus existe? Buda fitou em seus olhos e respondeu: sim, ele existe. Quando o sol atingiu seu zênite, seu pico mais altaneiro, por volta de meio-dia, um segundo homem foi até Buda com a mesma pergunta: Deus existe? E Buda enfaticamente respondeu: não, ele não existe. Quando o sol declinava, um terceiro homem foi à sua presença e lhe disse: fale-me algo sobre Deus. E a história diz que Buda fechou seus olhos e por 30 minutos permaneceu em silêncio. E após esse período, o homem tocou em seus pés, agradecendo a resposta. É interessante que Ananda, que observou atentamente o ocorrido no decorrer do dia, estava em estado de perplexidade, pois aquilo não fazia sentido. E quando ele se reuniu com o mestre na noite daquele mesmo dia, ele indagou o Buda o motivo pelo qual ele afirmou a existência de Deus para um homem, negou a existência de Deus para outro, e para um terceiro ele permaneceu em silêncio. Buda se virou para Ananda e disse: estás analisando superficialmente o ocorrido. Eu discerni o íntimo dos homens que vieram até mim. O primeiro, por exemplo, era um cético, um ateu. Ele veio na perspectiva de encontrar um reforço para a sua crença. Por isso lhe respondi enfaticamente: Deus existe. O segundo, semelhante a este, era um crente, um devoto, um religioso, que veio buscar reforço para a sua crença. Para este, eu falei veementemente: Deus não existe, pois a crença é a barreira. Não importa que crença seja, verdadeira ou falsa. O terceiro
mais sensato, pediu para que eu falasse algo acerca de Deus. E em meio ao fecundo silêncio, ele pôde ouvir o inaudível, o não comunicável, o inefável mistério dos mistérios, e saiu regozijante com a sua resposta. É interessante que Buda, certa ocasião, disse: não acredite em algo simplesmente porque você ouviu. Não acredite em algo apenas porque muitas pessoas falam a respeito. Não acredite em algo apenas por estar escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo apenas porque seus mestres e professores dizem que é a verdade. Não acredite em tradições apenas porque foi passada de geração em geração. Acredite apenas naquilo que for a sua experiência. É interessante que a crença é tudo aquilo que não faz parte da nossa experiência. Por exemplo, não precisamos acreditar no sol, pois vemos o sol, sentimos o sol faz parte da nossa experiência. O mesmo se sucede com o ar, com a água, com as árvores, com os animais, com o mundo que nos circunda e o mundo que nos habita. Esses fenômenos não são transformados em uma crença porque fazem parte da nossa experiência. Porém, Deus, por não fazer parte da nossa experiência, se torna uma crença. Semelhantemente, é o céu, o inferno, a vida após a morte, o nirvana, o moksha, o samadhi, a consciência cósmica. Tudo aquilo que não faz parte da nossa experiência torna-se uma crença. E esta crença é um grande obstáculo, pois ela é um impeditivo na percepção daquilo que é. Gurdjieff, certa ocasião, disse algo de grande relevância. A fé consciente é liberdade. A fé emocional é escravidão. E a fé mecânica é estupidez. Interessante é que Gurdjieff elenca 3 níveis de fé. No nível mais baixo está o que ele chamou de fé mecânica. Curiosamente, Gurdjieff concebia os homens dormentes como máquinas. E sendo uma máquina, ele pode ser facilmente programado. Salomão, no livro de Provérbios, disse algo muito interessante. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando crescer não se desviará deste. Salomão compreendeu que a criança programada tornar-se-á um adulto que viverá programadamente. A programação da infância será perpetuada nas fases subsequentes. E o interessante
é que a fé mecânica, cujo fruto é a estupidez, advém desta programação. Grande parte dos cristãos nasceram cristãos, foram programados, não adotaram a fé em decorrência de uma experiência, apenas perpetuaram a crença pré-existente em seu seio familiar. O mesmo acontece com muitos judeus, muçulmanos, budistas, Hare Krishnas e etc. Foram programados e, em decorrência desta programação, tornaram-se entes religiosos. Somos programados pelos pais, pela família, pela sociedade, pela cultura, pela religião, pelas instituições de ensino. E, em decorrência desta programação, agimos mecanicamente, nos tornamos fruto do meio e o resultado é a estupidez. Em um outro nível está o que Gurdjieff chama de fé emocional, que resulta em escravidão. A fé emocional, ela nasce do medo, e o medo é o substrato de toda superstição. É o medo da morte, do desconhecido, da impermanência, do fluxo das mutabilidades. É o medo que tece, que cria, que molda, que pare as múltiplas superstições que polulam o mundo. E a superstição, ela é uma corrente invisível que de modo sutil aprisiona, encarcera, escraviza o ente acorrentado. E o prisioneiro, em vez de se rebelar contra as correntes, a idolatra. Voltaire oportunamente disse que é muito difícil libertar os tolos das correntes que eles veneram. E essas correntes advêm da fé emocional, que é uma crença que resulta em escravidão. Toda religião advém da fé emocional, cujo substrato é o medo. E acima delas está a fé consciente, cujo fruto é a liberdade. A fé consciente é aquela que nasce da experiência. Uma vez perguntaram a Jung: você acredita em Deus? E Jung respondeu: eu não acredito, eu sei. Uma vez que o saber entra em cena, a crença se desfaz, pois saber, sabedoria, vem de saborear. E uma vez que saboreamos, em outras palavras, experienciamos, não há lugar para crenças. Uma ocasião, perguntaram a Krishnamurti: Deus existe? E Krishnamurti
respondeu brilhantemente: que diferença fará a minha resposta se esta não é sua experiência? Se eu disser que sim ou disser que não, será apenas mais um utensílio em seu museu de crenças. Compreenda que a experiência é a profilaxia contra a patologia da crença. Uma mentira repetida por muitas vezes torna-se uma verdade. O seu cérebro assimila como verdade, como algo insofismável. Porém, isto é mero engano, é pura ilusão. A crença é um grande obstáculo, mas esse obstáculo só pode ser transposto mediante a experiência. Não acredite em mim, se submeta, investigue, explore, e à medida que você mergulha neste oceano do desconhecido, consequentemente, esses obstáculos vão sendo removidos. Espero que esta singela reflexão ilumine os olhos do vosso entendimento e amplie os horizontes da sua compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.